Amém, irmãos, graças a Deus. Vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Hoje é culto de doutrina e oração. Então, convido os irmãos que estão aqui a se colocarem em pé e vamos fazer a oração. Logo em seguida, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, a grata oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos em Tua casa para louvar o Teu nome, para Te buscar. Que o Senhor receba o nosso culto, apesar de ser imperfeito, apesar de sermos falhos, apesar do nosso louvor ser imperfeito, Deus, mas recebe-se pelo... Não olhe para nós segundo as nossas obras, mas conforme a Tua grande misericórdia. Não nos olhe consoante os nossos pecados, mas conforme a Tua grande misericórdia, a Tua grande graça. Pela Tua graça, cobre os nossos pecados e torna o nosso culto aceitável a Ti. Limpa o nosso coração de toda mazela que nos impede de Te louvar. Limpa o nosso coração de toda amargura, de toda culpa, toda mágoa, toda dor, toda angústia, toda ansiedade que nos impede de estarmos perto de Ti, Senhor, e que cada irmão aqui que nos acompanha, seja presencialmente, seja virtualmente por meio das redes sociais, que possa, Senhor, ter confiança, Senhor, como diz na Tua palavra, lá em Hebreus no capítulo 4, de entrar confiadamente, Senhor, no caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus, e assim adorar o Senhor, aproximar do trono da graça, para receber graça e misericórdia no tempo oportuno. Senhor, que cada irmão aqui possa, Senhor, saber que o Senhor está disponível, que o Senhor está presente, que perto está o Senhor daqueles que invocam, daqueles que buscam. Senhor, então que nós não nos intimidemos, que não nos acanhemos, mas que com confiança, crendo no poder do Senhor Jesus, com base na obra que o Senhor realizou na cruz, que possamos nos aproximar de Ti com confiança, Deus. Recebe o nosso louvor, a nossa oração, dirige cada etapa desse culto, abençoa a palavra que será ministrada logo mais, que possamos assimilar dela, sorver dela toda a instrução, todo o ensino, todo o consolo, todo o encorajamento que precisamos para as nossas vidas. É em nome de Jesus que nós fazemos essa oração a Ti. Amém. Irmãos, eu peço que abram no tão conhecido Salmo 1, Salmo capítulo 1. A gente vai fazer uma leitura alternada. E no versículo 6, que é o último, vamos ler todos juntos. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos dos pares. Salmo 1, que tem como título, aqui na minha Bíblia, os justos e os ímpios. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Então, podem sentar, irmãos, por esse contraste que a palavra faz entre o justo e o ímpio, que possamos escolher o caminho da bem-aventurança,
o caminho de sermos justos, de amarmos a lei do Senhor e nela meditarmos, nela encontrar o nosso prazer. Amém? Convido Marie para nos dirigir nesse momento de louvor. Graças a Deus, irmãos, amém? Vamos entoar os salmos e hinos de número 29, um cântico que fala do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, nosso único Deus verdadeiro. Vamos louvá-lo. Amém? Amém? Canta minha alma, canta ao Senhor.
Amém, irmãos? Nesse momento, eu convido o pastor Marconi, ele vai trazer a palavra, né, estudo de doutrina, e logo em seguida nós daremos continuidade com as orações. É um momento de oração. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Amém. Amém. Louvamos a Deus por esses momentos de louvor. Sua palavra já foi lida nos nossos corações. E, irmãos, nós iniciamos o estudo dos Coríntios e vamos dar prosseguimento com essa reflexão nesse livro, na mensagem desse livro. Eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 25. Então nos diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clóe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes irmãos, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade de cultuar o Senhor, de poder meditar em tua palavra. Queremos suplicar as tuas misericórdias, o teu auxílio, de modo, ó Deus, a sermos instruídos pelo Senhor, que muito mais do que uma compreensão intelectual,
o Teu Espírito aplique a Tua palavra em nossos corações, nos levando a uma confiança plena em Cristo, nos levando a conhecer a mente do Senhor, revelada em Sua palavra, os caminhos do Senhor, e nos levando também a anunciar este Evangelho. Ajuda-nos para esse momento de estudo da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Então, irmãos, hoje nós queremos meditar sobre o tema a unidade da igreja e a mensagem da cruz. Na verdade, esses dois temas, eles estão interligados, estão relacionados entre si, porque as contendas que haviam na igreja de Corinto eram o resultado de uma falsa compreensão da mensagem do Evangelho. E por causa desse erro na compreensão do Evangelho, as pessoas estavam adotando uma prática mundana, o reflexo das práticas da cidade de Corinto, aplicando esses conceitos dentro da vida comunitária da igreja, e surgindo então contendas, ciúmes, brigas. Então esses dois temas eles estão relacionados entre si: a igreja, a unidade da igreja e a mensagem da cruz. A compreensão da mensagem da cruz resulta na unidade da igreja, uma unidade não em circunstâncias, não em torno de personalidades, mas uma unidade em Cristo. Então nós queremos estar observando essa mensagem, né, para resolver o problema das contendas que estavam ocorrendo. Paulo vai se demorar ainda no capítulo 2, capítulo 3, falando sobre a natureza do Evangelho e também da igreja, para que esses irmãos, compreendendo essas verdades, pudessem então viverem em unidade. Então, a falta de unidade na igreja, na realidade, era apenas um sintoma. O problema real era uma distorção na compreensão do Evangelho bíblico. Então, para nós refletirmos, irmãos, nessa mensagem, nós vamos dar aqui 3 divisões simples. Primeiramente, nós temos um apelo de Paulo no versículo 10. Depois de descrever a igreja perfeita do ponto de vista de Deus, dos versículos 1 ao 9, então ele vai direto ao seu ponto, e ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Em seguida do apelo, ele justifica por que esse apelo. Lembremos que Paulo está em Éfeso, escrevendo aos cristãos de Corinto. Ele não estava vivendo em Corinto para conhecer a situação daqueles irmãos, mas recebe informações de uma família, a família de Cloe, de pessoas da casa, talvez pessoas que trabalhavam para essa senhora, que fosse talvez uma mulher abastada, e ele recebe informações sobre a da igreja que envolvia grupos associados a líderes. E Paulo então vai justificar o seu apelo, e a partir do versículo 13 ele vai argumentar contra essa conduta de partidos na igreja. E eu quero destacar aqui apenas 2 argumentos em todos esses textos. O primeiro diz respeito à pessoa e obra de Cristo, quando no versículo 13 Paulo vai fazer algumas perguntas, né? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Foste porventura batizados em nome de Paulo? Então, em sua argumentação,
Paulo mostra que aquela maneira de agir, de pensar dos irmãos, estavam ferindo a pessoa e a obra de Cristo. E outro problema com a atitude daqueles irmãos é que a atitude deles anulava ou esvaziava a mensagem da cruz. Está aí na parte B do versículo 17. Não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. E a partir do versículo 18 ele vai desenvolver esse tema da cruz de Cristo. A mensagem da cruz, rejeitada no contexto de Corinto, rejeitada pelos gregos, rejeitada também pelos judeus, mas abraçada pelos cristãos como a sabedoria de Deus e como o poder de Deus. Então, observemos primeiramente, irmãos, esse apelo de Paulo, quando ele diz no verso 10: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Esse apelo de Paulo não é uma mera solicitação, muito menos uma sugestão. Ele está falando com autoridade apostólica. É um rogo, é um apelo, sim, mas é um apelo feito por um apóstolo. E ele traz à memória que está dirigindo-se a irmãos. Rogo-vos, irmãos, no versículo 11, novamente, pois a vosso respeito, meus irmãos. Ele está lembrando que aquela igreja é constituída de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, tornando-se uma família. Todavia, as contendas, as divisões, estavam mostrando que eles estavam ignorando o que eram irmãos. A primeira questão que nós temos que considerar desse tema é quem nós somos e com quem nós estamos em ciúmes e contendas. E nesse caso aqui era com irmãos. Eram irmãos na fé, pessoas que abraçaram a mesma fé, que tem a Deus por Pai e que tem a Jesus Cristo como irmão mais velho. É a família de Deus. E Paulo fundamenta esse apelo em nome de Cristo. Rogo-vos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é simplesmente uma solicitação. Paulo não está sentando com os irmãos, vamos parar com isso, vamos deixar de desentendimentos, vamos tomar um café e vamos deixar essas coisas para lá. Rogo-vos em nome do Senhor Jesus Cristo. Observe que Corinto estava dividida, a igreja de Corinto, em nomes apenas humanos. Eu sou de Paulo, eu pertenço a Cefas, ou Pedro, eu pertenço a Apolo. Mas Paulo lembra a eles do nome de Cristo. Rogo-vos em nome de Cristo. Então, é um apelo com a autoridade de um apóstolo. E o que exatamente Paulo está pedindo, ou Paulo está rogando, apelando a esses irmãos? Que faleis, observe a palavra mesma, repete 3 vezes. Que faleis todos a mesma coisa, que sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ele está pedindo unidade. Ele diz que não haja entre vós divisões. Um texto paralelo encontra-se em João 7, do 40 ao 43, quando diversos grupos discutiam sobre quem é Cristo. E a partir de suas interpretações, dando o valor a Cristo, a partir de suas interpretações, havia vários grupos. Aqui, Paulo está descrevendo algo semelhante. Os irmãos estavam divididos, atribuindo certos conceitos e valores a meros homens, aos seus líderes. E assim eles haviam se dividido, a igreja estava dividida, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. E aí o apelo de Paulo
é para que eles sejam inteiramente unidos, ou completamente unidos. Um texto que nos apresenta a mesma expressão, ou a mesma palavra no original, é Marcos 1,19, quando diz que Tiago e João, salvo engano, estavam consertando as redes, unindo as redes, que em algum momento haviam se rasgado durante a pesca. Assim também, Paulo está rogando esses irmãos para que eles estejam perfeitamente unidos, consertados, restaurados em seus relacionamentos. Então esse é o apelo, irmãos. Não se trata de uniformidade, não se trata de pensarmos a mesma coisa em temas diversos. Não quer dizer, por exemplo, que devemos torcer todos pelo mesmo time. Não quer dizer que devemos aprovar todos coisas pequenas do dia a dia, mas significa que devemos ter a mesma compreensão acerca da natureza do Evangelho. O que é o Evangelho? É o que Paulo vai esclarecer. Então, sobre isso, Paulo espera que haja uma mesma disposição mental, um mesmo parecer, que eles falem todos a mesma coisa sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Nós podemos divergir sobre muitas coisas, mas se nós divergirmos sobre o que é o Evangelho, nós vamos cair em problemas graves. Pois bem, Paulo passa então a justificar o seu apelo, versos 11 e 12: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então, como dissemos, essa era a condição daquela igreja naquele momento. Então Paulo recebe essas informações e isso mexe profundamente com Paulo. Aquela tornou-se uma igreja afetada pelo culto à personalidade. Qual era o problema daquela igreja? Eles estavam mesmo cultuando homens, ou cultuando personalidades, talvez de acordo com as suas preferências pessoais. Disse, irmãos, que em Corinto, uma cidade da Grécia, era comum os oradores em determinado local fazerem preleções, e as pessoas que iam passando ouviam, né, aquele pregador, e dependendo da sua assimilação, eles abraçavam aquela pessoa e apoiavam aquela pessoa, inclusive financeiramente. Então elas diziam: eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Inclusive existem achados arqueológicos em Corinto que mostram alguns objetos religiosos com inscrições como: eu pertenço a Afrodite, a deusa grega do amor. Eu pertenço a Deméter, entre outros. Então, veja a seriedade do que estava acontecendo. A comunidade pagã, a comunidade sem Deus, por exemplo, dizia com respeito a uma deusa, ou pelo menos na crença deles: eu sou de Afrodite. Mencionava os seus deuses: eu pertenço a Afrodite. Essas pessoas ouvem o Evangelho, se convertem, estão na igreja, e agora estamos em algo parecido. Não é mais Afrodite. Eu sou de Paulo. Eu pertenço a Apolo. Eu pertenço a Pedro. Eu pertenço a Cristo. Mas Paulo está criticando até os que dizem: eu pertenço a Cristo.
Porque na verdade eles estão também envolvidos em contendas e ciúmes, tornando-se igual aos demais. Essa é uma situação difícil, complexa lá em Corinto. No ano 95 da era cristã, Clemente de Roma escreveu uma carta onde ele denunciava os mesmos grupos existentes em Corinto, exceto o grupo de Cristo. O de Cristo parece que desfez. 40 anos depois de Paulo escrever a carta de Corinto, ainda tem alguém escrevendo e denunciando a existência desses grupos na igreja de Corinto. Então, de fato, esse era um problema considerável. As pessoas estavam se identificando com seus líderes, escolhendo alguns e dizendo: eu pertenço a eles. Estavam invertendo todas as coisas. Paulo vai dizer: Paulo que pertence aos coríntios, porque Deus o chamou para pregar o Evangelho, mas os coríntios estão se colocando como servos de homens, estão praticando o culto à personalidade. E aí Paulo passa então a sua argumentação a partir do versículo 13. Acompanhe comigo. Acaso Cristo está dividido? São 3 perguntas. Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? A conduta dos coríntios, ainda que aparentemente não tão inofensiva, era algo muito grave. Olha as perguntas que Paulo faz. Primeiramente, Cristo está dividido? Se uma igreja, ela é o corpo de Cristo, e essa igreja está dividida, supõe-se que Cristo seja dividido e as partes dele sejam concedidas a cada um desses grupos. Isso é algo inconcebível. Cristo não está dividido, portanto a igreja de Cristo também não pode estar. A segunda pergunta que Paulo faz é um tanto grave. Foi Paulo crucificado em favor de vós? Isso parece ter algo blasfemo, porque estavam, talvez sem perceber, atribuindo a homens aquilo que Deus é quem faz. Nós podemos ser gratos, irmãos, e podemos admirar pessoas que nos abençoaram, que nos ensinaram, que nos pregaram o Evangelho, que demonstraram amor cristão, mas nunca devemos esquecer que eles são apenas instrumentos de Deus. Foi Cristo quem morreu, foi Cristo quem foi crucificado, e é a Ele que nós devemos a nossa redenção. A terceira pergunta que Paulo faz é: fostes porventura batizados em nome de Paulo? O batismo implica em uma identificação com Cristo, união com Cristo. A expressão original é para dentro de. Vocês foram batizados para dentro de um relacionamento com Paulo? Paulo tornou-se o Senhor de vocês? E aí ele prossegue falando do batismo. E no primeiro momento, ele mostra que o batismo, nós não devemos menosprezar nem supervalorizar. Verso 14: dou graças a Deus, providencialmente, porque a nenhum de vós batizei, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Não faz diferença quem te batizou. Logicamente é preciso que seja um ministro, que seja um servo de Deus, mas não faz diferença se foi José, Antônio, Simão. Não faz diferença, porque o batismo nos une a Cristo, ou representa a nossa união com Cristo. Então as pessoas de repente poderiam dizer: não, fui batizado por
Paulo. Algo perigoso. Batizei também, verso 15, a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Ou seja, o batismo não é a coisa mais importante. Em nossos dias, na verdade, desde há muito, mas em nossos dias também tem havido grupos que dão uma ênfase exacerbada ao batismo. O batismo teria mesmo o poder de salvar. Mas Paulo diz no verso 17: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Então, na verdade, é a pregação do Evangelho que leva o homem à salvação, e não o batismo. Para aqueles que creem numa regeneração batismal, esse texto não lhes ajuda nem um pouco. Não é que Paulo esteja desprezando o batismo, mas ele está desmistificando alguma ideia exacerbada. Quem batizou tem algum valor? Quem foi o instrumento humano? Não, porque o importante é que quando o Evangelho de Cristo foi pregado, houve um batismo no íntimo, o batismo com o Espírito Santo, a regeneração, o novo nascimento. Isso veio mediante a mensagem da cruz. Então esse é o primeiro argumento de Paulo. A conduta dos crentes de Corinto constitui um ataque contra a pessoa e a obra de Cristo. Agir dessa maneira, culto à personalidade, indica uma afronta a Cristo que morreu por nós e em nome de quem nós fomos batizados. Mas aí Paulo prossegue o seu segundo argumento. A conduta dos crentes de Corinto estava levando à anulação ou esvaziamento da mensagem da cruz. Eu vou ler o 17 novamente. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Paulo é um apóstolo, Paulo é um pregador do Evangelho, e todo pregador ele tem que decidir duas coisas na vida. Primeiramente, o que ele vai pregar, qual o conteúdo da sua pregação, e a segunda coisa é como ele vai pregar. Então Paulo diz assim: para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra. Como pregar? Não com sabedoria de palavra, não seguindo o modelo grego, a ênfase na retórica, uma mensagem que seja bonita, enfeitada. E o que pregar? Para que se não anule a cruz de Cristo. A pregação cristã é a mensagem da cruz. Então Paulo, ele faz uma renúncia dupla. Ele renuncia pregar sabedoria humana. Aqui no contexto, seguramente é essa ideia de conhecimento humano, a filosofia propriamente. Então Paulo diz: eu recuso a pregar sabedoria humana. Em vez disso, eu vou pregar a cruz. Veja o verso 18, que é uma pontuação. Algumas traduções, em vez de ser aqui, pois a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então Paulo está decidindo que não vai pregar sabedoria dos homens, mas vai pregar a mensagem da cruz, porque ela é o poder de Deus. E ele decide que não vai pregar usando a retórica humana.
ele não vai usar esse recurso. Para quê? Porque se ele fizer isso, ele está anulando o poder da mensagem da cruz. A mensagem da cruz não depende da sua apresentação, ela é poderosa em si. O que estava acontecendo em Corinto é que os crentes estavam confundindo o Evangelho com uma filosofia. E é nesse contexto que alguns eram adeptos de Apolo, que de acordo com Atos era um pregador eloquente, e vinha da cidade de Alexandria, onde tem uma famosa biblioteca. Era um homem eloquente, que pregava certamente nos moldes gregos. Mas Paulo está decidindo recusar tudo isso. Os crentes confundiram a mensagem da cruz. Os crentes, por algum momento, como que abandonaram esse conceito, pelo menos em sua plenitude, e estavam afeiçoados pelo modelo mundano. Eles ainda criam uma mensagem divina, sim, mas era uma filosofia divina, e deveria ser apresentado nos moldes de Apolo, ficaria bem melhor. Mas Paulo, ele renuncia essas duas coisas. Ele diz: eu vou pregar a cruz, e eu não vou pregar de acordo com palavras de sabedoria humana. Então, algumas observações que nós podemos fazer. Ao confundir o Evangelho com uma filosofia, esses crentes revelam não conhecer os propósitos de Deus. Estão agindo com considerável ignorância. Que propósitos de Deus são esses? Vejamos. Primeiro, a salvação dos crentes. O 18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Veja só, o Evangelho não é um argumento humanamente desenvolvido. Porque se fosse, qualquer pessoa seria capaz de abraçar. Mas Paulo vai dizer que a salvação, o Evangelho é salvação para os que creem. Não é que a mensagem do Evangelho não possa ser compreendida, mas humanamente, segundo a sabedoria humana, a mensagem da cruz, ela é um fracasso. Como nós veremos um pouco mais adiante. Então, a mensagem da cruz, ela inclui a salvação dos que creem. A mensagem da cruz, ela inclui a impossibilidade de conhecer a Deus de modo salvífico por meios racionais. O homem não conhece a Deus a partir de um exercício intenso da mente, porque isso traria a salvação para um grupo privilegiado, brilhante. Mas salvação não tem nada a ver com isso. A salvação não é uma ideia brilhante do ponto de vista humano. A salvação é um projeto planejado, arquitetado por Deus, que na verdade vai ferir a razão humana. Outro tema que está envolvido na mensagem da cruz é que a glória de Deus, ou é a glória de Deus através de uma salvação que não é conquistada pela perícia humana. Deus nunca pediu conselhos ao homem sobre como salvar o perdido. E se ele o fizesse, nenhum homem seria capaz de acertar. Mais que isso, quando Deus decidiu salvar homens pela mensagem da cruz,
Ele fez isso porque em sua sabedoria, Deus decidiu que o mundo não conheceria através dessa sabedoria humana. Em sua sabedoria divina, Ele decidiu que por sabedoria humana ninguém alcançaria a salvação. Por isso aprove a Ele salvar os que creem, e não os entendidos, não os sábios desse mundo. É por isso que ele pergunta no verso 20: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Toda a sabedoria que esse mundo já produziu e vai produzir, ela é vã do ponto de vista da salvação. Para a salvação ela não tem qualquer valor. Na verdade, ela chega a ser a mensagem da cruz, né? Ela dá glória a Deus, que salva independente da perícia humana. E isso, para os homens, é uma atitude de loucura. O sentido da palavra aqui é insanidade. É insanidade acreditar que alguém que foi morto numa cruz possa salvar o perdido. Mas foi essa insanidade divina que nos alcançou. Foi essa insanidade divina, e é essa insanidade que liberta o pecador dos seus pecados e que lhe dá a vida eterna. Então, por desconhecerem devidamente o plano de Deus, aqueles crentes estavam reduzindo o Evangelho da cruz a uma mensagem de sabedoria humana. Em segundo lugar, ao confundir o Evangelho com uma filosofia, esses crentes estavam negando a sua própria identidade. Paulo apresenta aí 3 grupos de pessoas: os judeus, os gregos e os crentes. Judeus ou gentios, gregos ou qualquer nacionalidade. Então veja aí a partir do versículo 22, aliás. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Veja bem como é que Paulo coloca a humanidade com relação à mensagem da cruz. Primeiramente, os judeus. Os judeus, eles pedem sinais. Se você ler os evangelhos, você vai encontrar constantemente os judeus pedindo para Jesus: mostra-nos um sinal. Isso porque os judeus viviam sob o poder de Roma e aguardavam um Messias poderoso, glorioso, que haveria de livrá-los do poder do Império Romano. Então, sempre que alguém aparecia como candidato a Messias, a questão era: mostre-nos um sinal. Sim, mas Jesus mostrou muitos sinais. Curou enfermos, expeliu demônios, ressuscitou os mortos. Mas em um momento os judeus chegam para Jesus e dizem assim: mostra-nos um sinal do céu. Eles querem sempre algo mais, eles querem alguma demonstração de poder. Eles querem alguma demonstração fantástica de poder. Os judeus pedem sinais. E depois no verso 3, Paulo diz que o Cristo crucificado é escândalo para os judeus.
Então, por que é um escândalo para os judeus? De acordo com Gálatas 3,13, está escrito na lei de Deus que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Apesar de que os judeus mesmos não usavam a crucificação como penalidade, mas usavam o apedrejamento, aqueles que eram apedrejados depois eram pendurados no madeiro. E ser pendurado no madeiro significa ser maldito. Quando o próprio Paulo, antes da sua conversão, ouve falar de um homem que foi pendurado no madeiro e, portanto, maldito de Deus, sendo considerado como o próprio Deus, isso foi demais para a sua mentalidade judaica. Porque o judeu queria um Messias glorioso, mas Jesus foi um Messias crucificado. Uma contradição de Deus. Ou você é um Messias, ou você é crucificado. Ser Messias quer dizer o Messias um vencedor glorioso, e ao mesmo tempo crucificado, não dá. Mas Paulo está dizendo que Jesus Cristo é o Messias crucificado, e isso escandalizava os judeus que partiam para a violência, que ficavam indignados. A mensagem da cruz é escândalo para os judeus. Por outro lado, os gregos não estavam muito aí para sinais. Eles estavam preocupados mesmo era com sabedoria, conhecimento. Eles tinham grandes vultos aí na sua história, grandes filósofos. A questão do grego era conhecimento. Os moradores de Corinto queriam conhecimento. Agora, você chegar para essas pessoas e mostrar uma salvação a partir de um homem que foi condenado pelo Império Romano, foi morto como um criminoso, pois a crucificação era a penalidade para os criminosos. Um homem que foi condenado pelo Estado, que foi morto e crucificado, ele agora é o Salvador. Isso não caía bem para um grego. E aí Paulo diz que isso é loucura, uma insanidade. E os crentes de Corinto estavam abraçando essa insanidade. Estavam meio que confundindo o evangelho com uma filosofia. E Paulo diz, olha, para nós, os que fomos chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Por um lado, Cristo é o poder de Deus, porque Ele realmente nos liberta da condenação, do pecado, de um viver escravo. Mas é também a sabedoria de Deus. Sabe por quê? Deus resolve dois grandes problemas na cruz. Primeiro, Deus resolve o problema do homem, do pecador, que é pecador por natureza e que não pode ser salvo. Deus não pode fazer vista grossa para os seus pecados. Então, na cruz, Jesus Cristo está pagando a dívida do pecador. Mas Deus também está resolvendo o dilema dele mesmo, podemos dizer assim. Porque como é que um Deus santo pode inocentar o culpado? Deus não pode inocentar o culpado. Mas na cruz, Deus puniu os nossos pecados em um inocente, o seu filho. Então essa é a sabedoria de Deus.
Na cruz, Deus resolve o dilema da humanidade, o dilema dele, que decidiu salvar homens, mas ele não pode ignorar os nossos pecados. A cruz, para os que foram chamados, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E para os crentes que estavam se achando muito inteligentes, muito sabidos, Paulo diz assim: olha, a loucura de Deus, verso 25, é mais sábia do que os homens. Essa insanidade que vocês entendem, essa insanidade divina, é mais sábia do que os homens. Os homens vão passar suas vidas vãs, buscando caminhos próprios, buscando construir Babel, buscando chegar a Deus com seus próprios caminhos, mas essa é que é a insanidade. E a fraqueza de Deus, que é um homem, um Messias crucificado, é mais forte do que os homens. Toda a força, todo o poderio humano, nada é diante da mensagem da cruz. Então, que mensagem você vai pregar? A cruz. Que mensagem você vai crer? A cruz. Ou você crê nessa mensagem, ou você se perde com o mundo e é condenado com ele. Então, aqui está, irmãos, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Há um escritor, Gordon Fee, ele diz que a idolatria suprema chama-se um Deus que faz sentido. Os judeus queriam um Deus que faz sentido. Mostre que você é Deus. Faça sinais portentosos. Os gregos queriam um Deus que faz sentido. Queriam uma mensagem razoável. E essa é a idolatria suprema, um Deus que faz sentido. Porque, irmãos, se Deus ele puder ser encaixado na nossa mente pequena, então ele deixou de ser Deus e nós aqui somos deuses. Mas o Deus das Escrituras, ele é sábio e em sua sabedoria ele definiu esse caminho para a salvação. E era por não entender essas coisas que os crentes de Corinto estavam brigando, estavam enciumados. Eu sou de Paulo, Paulo é melhor. Eu sou de Apolo, Apolo prega melhor. Eu sou de Pedro, Pedrão, gente boa. E aí tinha os mais espirituais de todos. Eu não sou nenhum desses grupos, eu tenho meu grupo próprio, que é o grupo de Cristo. Nada disso. Paulo está mostrando o Evangelho da cruz contra tudo isso. Com algumas aplicações práticas, devemos acautelar-nos de algumas coisas, são elas. Acautele-se contra o poder do mundo. Os coríntios viram lá na rua, os pregadores disseram: eu pertenço a Afrodite. Vieram para a igreja e disseram: eu pertenço a Paulo. Trouxeram o modelo do mundo para a igreja. Acautele-se contra a tentação de rebuscar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz não é bonita. Alguém já falou do Evangelho como uma religião de açougue. Tem sangue, tem derramamento de sangue, tem substituição, é um morrendo em lugar de outro. Não tente rebuscar a mensagem da cruz. Não tente torná-la agradável aos ouvidos do homem do século 21. Ela nunca foi, essa mensagem nunca foi bem aceita e nunca será. O homem natural jamais aceitará essa mensagem. Ela é esquisita. Ela é uma mensagem grave. Ela não respeita a minha sensibilidade. Fala de um Deus irado, abandonando o seu filho na cruz.
a cautela de tentar transformar o Evangelho em uma mensagem aceitável ao seu público. O seu público só pode crer se Deus abrir o seu coração, o coração dele. A cautela da tentação de encaixar Deus em sua própria maneira de pensar. Porque a loucura, a insanidade de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E a fraqueza de Deus, pense em Cristo na cruz, é mais forte do que a força humana. Nós não podemos entender todas as coisas sobre Deus. Nós não podemos encaixar Deus na nossa maneira de pensar. Deixe Deus ser Deus. A cautela de dar a meros homens uma reputação maior do que a de Cristo. Deixe de cultuar homens se você faz isso. A nossa redenção, o nosso livramento, a nossa libertação, a nossa vida deve-se a Cristo e a mensagem da cruz que um dia nos alcançou. Portanto, irmãos, não há atalhos, não há caminhos fáceis, não há caminhos, na verdade é um único caminho. E esse caminho é apontado a nós pelo Evangelho, que aponta Jesus Cristo e este crucificado, sabedoria de Deus, poder de Deus para salvar o que quer. Amém? Que Deus assim nos ajude de toda confiança do homem, de toda teologia que bota o homem no centro. É nessa mensagem que nós nos agarramos. É nela que nós nos agarramos até o fim, confiando nessa mensagem que a gente vai para a glória. Não solte essa mensagem por nenhuma outra. Amém? Vamos orar? Deus, queremos te agradecer por Jesus Cristo. Queremos te agradecer porque Deus se fez homem. Queremos te agradecer porque, sendo homem, foi obrigado até a morte e morte em cruz. Mas nesse ato Ele salva os que creem. Ele não apenas salvou no passado, mas continua salvando hoje a todo aquele que ouve esta mensagem e nela crê. Que assim o Senhor nos ajude a caminharmos em triunfo. Ó Deus, firmes na fé e também firmes em nossa comunidade, em amor, sem contendas nem brigas, porque estamos unidos em Cristo e da sua palavra. Abençoa o teu povo, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar os irmãos Tiago e Maria, que vão louvar a Deus com o canto. Depois nós vamos seguir com o nosso momento de oração. Participar.
morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, obrigado, Senhor, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou. Canta, igreja, me atraiu. Obrigada, Senhor, por nos atrair das palavras. Me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Amém, irmãos. Então, nesse momento, nós vamos continuar apenas com os irmãos do tempo, quando o momento de oração, de intercessão.